Olá, o Saiba Mais fala agora do direito à felicidade, previsto na Constituição de vários países. Aliás, esse conceito faz parte das preocupações da humanidade há séculos e é tema de uma tese de doutorado feita pelo advogado e professor de Direito Constitucional, Saul Tourinho Leal. Olá, Saul, muito obrigado por estar aqui conosco. Olá, Guilherme, uma alegria. Por que o direito à felicidade se tornou parte do ordenamento jurídico de muitos países? Isso é uma observação que nós fizemos quando da tese de doutorado. De lá para cá isso tem ganhado corpo e é de fato uma verdade dizer que hoje a felicidade tem sido constitucionalizada. E não só isso, ela também tem se espalhado por determinadas leis e atos normativos e começa também a inspirar políticas públicas. Então, de alguma forma, se nós temos um bem da vida, como você disse na abertura, tão precioso, e de cuja a busca, a civilização tem feito como uma causa de sua caminhada há tanto tempo, que agora está nas leis, nas constituições, nas políticas públicas, eu achei que era o momento de se dedicar, de se investir energia nisso e tentar extrair daí respostas que eu sei que você tem, que várias pessoas que conhecem a tese têm e que eu também busco. Agora, que países já colocaram a felicidade na Constituição? Que países seriam esses? Eu acho que como um marco histórico, colocando de uma maneira mais como uma reafirmação política da liberdade, nós temos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, seguida da Declaração dos Homens e do Cidadão, fruto posterior da Revolução Francesa. E no Brasil, às vezes a gente negligencia, até esquece. Mas se nós lembrarmos da nossa independência, a gente vai lembrar daquele trechinho clássico. Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Aqui foi um primeiro momento em que a felicidade começou a aparecer mais como uma reafirmação de liberdade. A partir daí, nós temos hoje em dia a felicidade constante explicitamente de constituições como a do Japão, constituições como a da Coreia do Sul, constituições como a de países africanos, tal qual a Nigéria. E, claro, sempre aparece a Constituição do pequeno reino do Butão, que fica no topo do Himalaia, perto do Nepal, e que colocou na sua Constituição várias exortações da felicidade. O Butão ficou muito notabilizado por isso, mas não é só ele, tem várias constituições, exemplo, do Japão, Coreia do Sul e Nigéria. Textualmente, a palavra felicidade está na Constituição do Japão, por exemplo, textualmente. Textualmente. No Brasil, não. No Brasil, nós não temos a palavra felicidade. Mas nós temos a palavra bem-estar e também uma exortação a que tenhamos uma vida com qualidade. E isso é interessante porque a Constituição da África do Sul, por exemplo, ela fala muito em diversidade. Muito em diversidade, até pela história do país. A Constituição brasileira optou pela expressão pluralismo. Não é porque a opção foi pela palavra pluralismo que a Constituição não protege a diversidade. Foi uma opção de redação. A Constituição brasileira é verdade. Ela não fala em felicidade, mas ela fala em bem-estar, que eu compreendo como algo que tem duas dimensões. Uma dimensão objetiva, que é basicamente concretizada pelos direitos sociais, água, luz, o fato de você estar numa sala refrigerada, você dormir em conforto, mas também uma dimensão subjetiva, mais humana, que reconhece cada um de nós como seres que têm emoções e que precisam ser considerados e respeitados nesse aspecto. Na medida em que é uma questão subjetiva, como é que isso se traduz na prática no exercício do direito? Guilherme, vamos imaginar. O direito à felicidade, quando a gente começa a falar, a primeira pergunta, a primeira inquietude é conceituar o que é felicidade. Isso é um equívoco. Nós não precisamos conceituar, seria até autoritário dizer o que é que tem que ser a felicidade para cada um. Nós temos que garantir os meios de acesso que as pessoas busquem sua própria felicidade. E eu te dou um exemplo. Quando a Constituição brasileira, ela assegura que cada um desfrute da sua própria paz para cultuar o Deus em que acredita, ela não diz o que é Deus. Ela simplesmente assegura a liberdade de culto e suas liturgias, para que cada pessoa, na sua intimidade, o faça em lealdade à sua própria fé.
Quando nós falamos em direito à felicidade, ele também tem esse caráter instrumental. Não é que o Estado vai baixar um decreto e dizer felicidade é isso, e a partir daí passar a entrar na tua casa para impor o que é que o Estado acha que deve ser o protótipo de uma vida feliz. Mas ele precisa assegurar determinados meios de acesso a essa busca e, principalmente, ele precisa excluir taxativamente, explicitamente, aquilo que já há um consenso segundo o qual não compõe a ideia de felicidade. E isso já vem sendo feito. Olha, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, falou da contribuição do direito para a felicidade. Vamos ouvir. A Constituição efetiva, concretiza valores filosoficamente, princípios juridicamente, o desenvolvimento, o bem-estar, sobretudo material mesmo, a justiça. A justiça é a síntese de tudo. Então, antes da justiça, a liberdade, a igualdade, a propriedade, a patrimonialização do indivíduo, a segurança. Se o direito cerca a vida, não é, dos seus destinatários, né, de condições de gozo desses princípios, o direito está propiciando as melhores condições objetivas para o desfrute da felicidade, que é eminentemente subjetiva, né? Saulo, depois de ouvir o ministro e depois daquele seu raciocínio de que o direito já faz parte da vida institucionalizada da política, ou desculpe, do direito, como é que a gente pode fazer essa análise da prática? Como é que a coisa acontece na prática? Eu posso fazer essa análise, vamos imaginar. Vou te dar um exemplo em relação a políticas públicas, um exemplo quanto à legislação e um exemplo quanto a direitos assegurados pelo judiciário. Políticas públicas. De repente, vem uma dotação orçamentária do Ministério da Saúde para que as pessoas comecem a combater os seus males e assim escapem da dor e do sofrimento. A ideia da medicina está muito atrelada a isso. Daí, vem as verbas para a construção de hospitais. Tem as verbas para a compra de medicamentos. Tem as verbas para a contratação de médicos, verbas para a contratação de enfermeiras. E certo dia, essa busca por bem-estar subjetivo, essa busca por uma vida com qualidade, que em última análise é simplesmente esse caminhar da civilização, esse caminhar nosso de buscar a sua própria felicidade, de repente alguém levanta a mão e diz: vamos usar verbas da saúde para construir parques. Diz, mas como construir parques? Isso não tem nada a ver com saúde. E alguém diz, isso tem tudo a ver com a saúde, isso tem tudo a ver com o bem-estar. É exatamente a partir desses momentos de recreação em que pai e filhos interagem, em que as pessoas fazem atividades físicas, em que as pessoas encontram pessoas com quem tem algum tipo de ligação, que esse ideal de bem-estar subjetivo que o ministro Aires Brito acabou de falar e de felicidade, ele se concretiza. Um exemplo, portanto, no campo das políticas públicas. Vamos sair das políticas públicas. Vamos falar agora sobre a ideia, por exemplo, de decisões judiciais. Você vê, Guilherme, uma decisão da dimensão do reconhecimento da união afetiva. Uma decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou tardiamente comparado com outros tribunais mundo afora e só o fez porque o ambiente da política jamais faria. Mas o fez com a preocupação explícita de dar o direito à felicidade a essas pessoas? Exatamente. Nós temos aqui, no voto do ministro Celso de Mello, uma associação entre a felicidade e a liberdade. Então, de alguma maneira, quando há essa associação, algum norte à ideia de felicidade já toma no Brasil, de maneira concreta. Indo além, até para trazer uma coisa que é pitoresca, mas que de alguma maneira é muito pedagógica, há um caso curiosíssimo, um caso do estado de Goiás, em que uma jovem que se chamava Raimunda, ela, de alguma maneira, num dado momento da vida, já mulher, ela se dirigiu ao cartório e disse: eu quero mudar meu nome. Não há nada mais peculiar, mais íntimo, mais pessoal do que o seu próprio nome. E então diz, mas qual a razão da mudança desse nome? Nós temos alguns requisitos para a mudança de nome. Ela diz, é porque no Brasil, notadamente os homens,
fazem um tipo de piada com o nome de Raimunda que me degrada, que faz com que eu me sinta mal. E que isso foi associado de maneira tão pejorativa ao longo da minha vida que eu não quero mais me chamar assim. E daí a lei vedava, a lei proibia isso. O argumento não sensibilizou o cartório. De jeito nenhum. Daí ela, Raimunda, corajosa, empoderada, dona de si, vai para o judiciário. E o judiciário faz uma associação dessa vez, não mais sobre liberdade, com a liberdade, mas entre a busca da felicidade e a dignidade. E a partir daí vem a decisão. Então, por mais que de fato é verdade, haja debate filosóficos a respeito da felicidade sem fim, é fato que a felicidade começa a entrar, essa discussão constitucionalizada ou legalizada, normatizada, começa a entrar na vida das pessoas, da nossa colega Raimunda, já não sei mais qual o nome dela atual, ou até uma política abrangente, como foi do reconhecimento das uniões homoafetivas. Bom, já que faz parte de decisões judiciais e é considerada tão importante assim, não seria o caso, então, de colocá-la na Constituição explicitamente, textualmente, como fazem outros países, o Japão e outros que você citou? Guilherme, isso é uma grande discussão. Há uma proposta de emenda à Constituição, de iniciativa do senador Cristóvão Buarque. E havia, não sei em que pé está, mas de fato havia uma na Câmara, de iniciativa da então deputada Manuela Dávila. E a intenção era colocar no artigo 6º, que é aquele dispositivo que fala o direito à saúde, direito à educação, são os direitos sociais, essa ideia de felicidade. Mas houve, pelo menos no que diz respeito à proposta do senador Cristóvão, houve uma rejeição inicial, uma espécie de susto, porque naquele momento ainda se havia uma compreensão de que isso é bobagem, de que isso não dá em nada, de que isso não serve para nada, de que isso é tempo perdido. De lá para cá, muita coisa aconteceu. De lá para cá, esse debate, ele foi se densificando. Oportunidades como essa que você está me dando aqui, de falar, de se dirigir à comunidade, começando a trazer o debate, na linha que você fez comigo aqui, desse campo abstrato, para a vida real, para o nosso dia a dia, nossa rotina. De forma que talvez hoje já fosse diferente essa discussão. O fato é que, atualmente, nós temos precisado do judiciário, da interpretação do judiciário. Talvez com a emenda à Constituição, nós não fiquemos absolutamente dependentes do judiciário para seguir nessa discussão. A sua tese também provocou espanto, como a proposta do senador Cristóvão Buarque? Provocou. Ela provocou uma reação de talvez incredulidade, foi uma tese defendida em 2014, no final de 2013, para ser mais exato, final de 2013. E claro, é absolutamente compreensível. A partir do momento em que você começa a lidar com direitos fundamentais cuja proteção ela vai se dar no futuro, você paga o preço desse pioneirismo. Você paga o preço por isso. Não tem problema, faz parte. Todos aqueles, de alguma maneira, chamam para si um compromisso de contribuir com alguma coisa que, por enquanto, está um pouco abstrata, eles pagam esse preço. Eu estava preparado para isso. Mas, de alguma maneira, Guilherme, hoje em dia, quando eu vejo momentos como esse aqui no programa, em que eu vejo pessoas do povo falando sobre felicidade, que eu vejo um jurista, e olha que jurista, o ministro Carlos Aires Brito falando sobre felicidade, que eu vejo você, curioso, dando espaço, querendo ouvir, eu percebo que aquilo não foi perdido, que aquilo não foi à toa, e que a transformação, ela já está acontecendo. Até a propósito da preocupação das pessoas comuns, do povo, como você citou com a felicidade, a gente tem algumas definições de felicidade de pessoas na rua. Vamos ouvir a primeira delas. Para mim, felicidade é ter Deus no coração, amor na família, ter saúde. Isso para mim é felicidade. Bom, a felicidade não é um conceito pronto, acabado, único, exclusivo de cada uma das pessoas. É uma coisa meio individual, mas ao mesmo tempo coletiva. Não é uma coisa que possa ser aprisionada, entrar numa camisa de força, né? Sem sombra de dúvida, é o que nós falamos. Felicidade não vem por decreto. Não adianta baixar um decreto conceituando felicidade. Mas quando você dá voz às pessoas que verdadeiramente constroem o direito, como você acabou de fazer, veja a resposta, que resposta sábia. Ela diz, olha, para mim,
Felicidade é ter Deus no coração. Então ela falou que ela quer seguir com a fé que ela professa. Na sequência ela fala sobre a família e finaliza falando sobre saúde. Ora, ela inicialmente falou sobre liberdade de crença. Na sequência ela falou sobre um núcleo, que é a família, e daí tudo bem, vai ter o debate para hoje em dia sobre qual é a forma, o núcleo familiar hoje em dia. Se é que há um núcleo familiar pronto e acabado. E na sequência ela falou sobre direitos sociais, ela falou sobre saúde, que são direitos que incorporam a ideia de igualdade. Então veja, o que o ministro Brito falou do ponto de vista mais filosófico e conceitual, e eu tento traduzir aqui de uma maneira mais voltada para a jurisprudência dos tribunais, ela traz na vida prática e é um casamento perfeito. O que ela falou, puxa, me dá minha liberdade e assegura algumas prestações sociais para que eu... Ela falou em saúde. Para que serve a saúde? Para, de alguma maneira, amenizar a dor, falando disso, e o sofrimento. A busca da felicidade é exatamente lidar com esse paradoxo. Então, quando você coloca aqui uma pessoa como eu, como você, que está na sua vida cotidiana tentando, de alguma maneira, transcender os desafios da vida, e ela fala sobre liberdade e igualdade, ela já deu a resposta que nós estamos procurando. Vamos ouvir mais uma segunda opinião, um segundo conceito sobre o que é a felicidade. A gente até feliz, as coisas vêm mais fácil pra gente, trabalhar é mais fácil, levar as lutas da vida é muito mais fácil quando você tá feliz, quando você tem aquilo que é importante, que é o sentimental, que é as pessoas, né, a religião, pra mim é isso. Mais do que conceituar, ela disse quais as consequências do que a felicidade traz, né? O bem-estar que a felicidade traz. E ela, a Lindalva falou uma coisa interessantíssima. Ela disse, olha só, ela disse, é importante nós considerarmos, em outras palavras, as emoções. Quem é que consegue contrapor isso? Que nós somos seres emocionais, que de alguma maneira, quando a Constituição é feita para regrar as relações entre seres humanos, ela precisa considerar as emoções. E eu puxo aqui, Guilherme, essa deixa da Lindalva e faço uma associação lá distante, nas constituições, recentes constituições africanas, de países africanos pós-colonização. Você pega várias constituições, a da Nigéria é a mais eloquente. Quando o dispositivo lá fala de felicidade, ele usa a felicidade coletiva em contraponto ao avanço sem limites do capitalismo. Então ele diz, nós somos capitalistas. Não há problema em buscar o lucro, não há problema em acreditar na prosperidade material graças ao livre mercado, mas há limites. Qual é o limite? O limite é a partir do momento em que esse capitalismo passa a destruir a felicidade coletiva. Aí você vê a Lindalva falando que nós somos seres emocionais, a Constituição da Nigéria falando que há um contraponto humano ao capitalismo, aí você vê na Constituição do Brasil. Há um dispositivo na Constituição brasileira que fala sobre o mercado interno e diz que o mercado interno precisa considerar, dentre vários elementos, o bem-estar das pessoas. Há aqui alguma coisa de comum, de humano, em todas essas exortações. O direito não pode se inspirar exclusivamente na letra fria da lei, nas filigranas jurídicas, há uma dimensão humana, o sentimento cabe no direito. Eu penso que sim, acredito nisso com a pureza da alma, mas é muito importante que a gente deixe claro que não é por isso que nós estamos pegando uma carta em branco, assinando e entregando para que o judiciário decida qualquer coisa que queira, da forma que queira, invocando a felicidade, porque isso seria autoritário. Isso descambaria das competências e do que se espera de um judiciário. O que nós estamos dizendo aqui é que é importante que os regramentos, eles já estão fazendo, reconheçam essa dimensão da comunidade. E o judiciário tem sido chamado, temos aqui alguns exemplos, a de alguma maneira arbitrar conflitos, considerando os impactos desse conflito na felicidade das pessoas. Um exemplo de limitação desse agir do judiciário, ou dos governantes, ou do Estado, ou do poder, é, por exemplo, a vedação a prazeres sádicos. Vou explicar. Lei Maria da Penha. A ideia básica da Lei Maria da Penha é uma ideia que você, de alguma maneira, traz na sua mente, no seu inconsciente, como eu trago.
Homem não bate em mulher. Isso é uma premissa ética fundamental, considerando várias e várias circunstâncias do nosso passado, violência doméstica, de alguma maneira, uma dominação masculina em várias instâncias de poder. Daí vem a Lei Maria da Penha, a lei muito singela, e diz, olha, se acontecer essa quebra dessa premissa ética, as consequências são graves. E aí traz as consequências. Se um homem, Guilherme, levantar a mão e dizer assim, mas eu me sinto bem batendo nas mulheres, porque eu me sinto poderoso, porque eu me sinto forte, porque eu me sinto... É o meu direito à felicidade. É o meu direito à felicidade. Aí aqui vem uma vedação. Você não tem direito a ver satisfeito esse prazer sádico. E daí já é um primeiro recorte importante a ser feito, para que esse ideal pelo qual muitos de nós luta não se torne, de alguma maneira, autoritário. Nós temos uma terceira pessoa que também se atreveu a conceituar a simplicidade do dia a dia, a felicidade. Vamos ouvir. É ter minha liberdade, ter a minha saúde imperfeita, ver minha família feliz, estar conversando com vocês. Tudo isso para mim é felicidade, esse sol. E ela até parece feliz ao contar isso, né? Um sorriso nos lábios. Sincero. Veja só que, olha, hoje, Guilherme, você está me dando aqui um presente para esse programa. Um presente. Veja só. Olha, o que ela falou? Ela falou que felicidade para ela é liberdade, aí falou na sequência de saúde, já tínhamos falado lá atrás, que para o direito constitucional a saúde concretiza um ideal de igualdade. O sol. E ao final falou do sol, que para a gente de alguma maneira entende como meio ambiente. Uhum. Na África do Sul, diferente das outras escolas, a gente não divide a evolução dos direitos fundamentais em gerações. Normalmente, as pessoas no Brasil, a gente divide, e no mundo, a gente divide a evolução dos direitos em gerações ou dimensões. Na África do Sul, a gente tem uma diferenciação. A gente trata da evolução dos direitos segundo as cores. Então, a gente diz que primeiro nós tivemos os direitos azuis, que são os direitos de liberdade. São os primeiros, são os iniciais, onde tudo começou. Na sequência, nós temos os direitos vermelhos, que são os direitos sociais. Preocupação social, preocupação com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com esporte. E, posteriormente, nós temos os chamados direitos verdes, que são os direitos que transcendem as futuras gerações. Por exemplo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando você abre a nossa Constituição e ela fala, acho que no 225, com perdão de alguma falha, que ela fala do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ela associa isso ao bem-estar, mais uma vez. Então, de alguma forma, Guilherme, o que é que está acontecendo? De alguma forma, você está aqui fazendo uma entrevista com um estudante, nós somos sempre estudantes, que fez uma tese de doutorado para concluir o que a sinceridade dos corações de todos os entrevistados já concluíram em sua rotina, em sua experiência cotidiana. E para você, para encerrar, para você o que é a felicidade? O seu conceito? Olha, eu me sinto muito feliz, quando eu estou na presença das pessoas a quem eu devoto afeto, de quem eu gosto. E, de igual forma, me sinto também muito feliz quando, de alguma maneira, Guilherme, eu sinto que eu estou contribuindo. Costuma ser sempre menos do que eu imaginava. Mas essa vontade, esse sentimento de que você está contribuindo com alguma coisa que transcende a você, que fica para os outros, que fica para os próximos, ela traz em mim um tipo de emoção que tudo leva a crer que se tivesse conceito, seria felicidade. Muito bem. O Saiba Mais conversou hoje com o advogado e professor de Direito Constitucional, Saul Tourinho Leal. Saul, muitíssimo obrigado. Foi uma ótima conversa, eu espero que as pessoas gostem também. Eu também espero. Eu agradeço muito a oportunidade, sabe que com isso, de alguma maneira, você, toda a equipe com quem você trabalha e a TV Justiça abre um espaço para uma discussão fundamental. Obrigado, então. Valeu. Até a próxima.